Gálatas 5, versículo 7. Muito obrigado. Minha equipe aqui é sensacional. O tema da nossa mensagem nessa manhã: quem te impediu de continuar correndo? Agora, se eu falar uma coisa, se você foi tocado por esse mover do Espírito que continua aqui, e Deus chamou você para entregar uma oferta, faça essa oferta depois. Nunca deixa de ligar aquilo que Deus está ligando na tua vida, tá bom? Faça alguma coisa, mas alguma coisa está acontecendo na tua vida. Eu sei quando o Espírito Santo se move dessa forma. Versículo 7, diz assim o texto sagrado: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Confio de vós. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Se tem alguma coisa te perturbando, tirando você do caminho do propósito, porque maior é Deus e aquilo que Deus escolheu para fazer através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu pedi para colocar a foto de uma cerveja. Fique calmo, vou explicar. Dessa cerveja aqui. Isso aqui é uma cerveja lá dos Estados Unidos, Bud Light. Pode tirar, porque senão o pessoal vai ser tentado aí. Tira essa tentação. Eu sou um cara que eu gosto de ficar pesquisando as coisas. E eu gosto de estudar histórias e coisas assim. E de repente eu achei a história desse pessoal. Eles, por muitos anos, foram o número 1 nos Estados Unidos. A cerveja mais vendida e mais top dos Estados Unidos. Se você pesquisar na internet, você vai ver isso daí. Mas por causa de uma propaganda, e de alguém que eles colocam nessa propaganda, que eu não vou entrar no mérito da questão, eles perderam a posição deles. E não só perderam a posição, como desceram para o 11º no ranking das cervejas dos Estados Unidos. E não somente isso, eles perderam milhões e milhões de dólares. Muito, mas muito dinheiro. Então, quando eu vi isso, eu fiquei pensando, como que tem gente que começa bem, e de repente, se você não cuidar, você pode perder. Tem gente que começa bem na família, na empresa, nos negócios, mas de repente alguma coisa te leva a parar, desanimar. Tem gente que o casamento está bem. E eu sou um cara que posso falar de casamento. Eu sou casado há 40 anos com a Shirley. Nós já vivemos muitas situações, mas nós nos amamos, nós nos curtimos. É possível sim manter um casamento no Senhor, e um casamento feliz, saudável, agradável. Nós começamos uma corrida, como diz a Shirley, quando ela tinha lá uns 16 para 17 anos, nós começamos a namorar e nos casamos. Ela casou com 19, eu casei com 20 anos. Mas muitas coisas no caminho surgiram para impedir com que nós seguíssemos em frente.
O que levou pessoas a perderem a paixão por aquela realização? Uma das coisas que eu gosto na vida é paixão por aquilo que eu faço, amar o que eu faço, desejo de produzir aquilo. Sabe, interferências podem vir de 3 lugares. Primeiro, pode vir de pessoas, ideias e distrações. Interferências podem vir de pessoas, ideias e distrações. Você precisa tomar muito cuidado com isso. Paulo, escrevendo aos Gálatas, de uma igreja saudável, vibrante, maravilhosa, e de repente os conceitos de um judaísmo começa a impor sobre eles a circuncisão, levá-los a viver uma religiosidade cheia de regras, sem relacionamento, posições de lei. Não faça isso, não toque isso, um monte de coisa. E por consequência disso, eles começam a perder aquela graça gostosa de você viver a unção, respirar a unção de Deus, o mover do Espírito Santo, de ter liberdade em Deus. E Paulo chama a atenção deles e diz assim: vocês estavam correndo tão bem, quem impediu vocês de parar, de obedecer à verdade? Então pessoas, ideias, como a gente ouviu agora mesmo, nessa empresa dos Estados Unidos, uma ideia errada, uma propaganda errada. Então você precisa entender uma coisa: Deus te chama para crescer. A Bíblia diz em Provérbios 4,18 que a vida do crente é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Você foi chamado para brilhar mais e mais. Você vai crescer mais e mais. Você começou uma caminhada e você não tem noção ainda do que Deus tem preparado para você. São coisas muito lindas, maiores e melhores. Agora, o que eu venho trazer para você aqui nesta manhã é uma palavra que Deus desde o começo da semana ministrou meu coração, falando de pessoas que de repente começaram bem a sua caminhada, começaram bem no seu casamento, começaram bem na sua vida financeira, começaram bem na sua empresa, nos seus negócios. Talvez é uma vacina para você nesta manhã, dizendo: tome cuidado, cuidado com ideias, cuidado com pessoas, cuidado com distrações. Isso pode impedir ou parar você de voar, de crescer, de aumentar a sua posição em Deus. Deus quer que você cresça, Deus quer que você prospere, Deus quer que você seja muito bem sucedido em tudo, mas é preciso que você tome cuidado. Cuidado. Cuidado com pessoas, cuidado com certas ideias. Pense, repense. Tem gente que põe uma ideia na cabeça e não para fazer uma... Peraí, vamos pensar bem. Ou gente que se distrai, tipo expressão, marcou bobeira. Gente, e perde. Aqui nós estamos falando de algo mais importante, milhões de vezes mais importante do que uma cerveja. Estamos falando de uma vida cristã, de um relacionamento com Deus, de um caminhar livre no Espírito, desfrutando da unção, recebendo algo de Deus. Então você precisa tomar cuidado com uma coisa: cuide do seu chamado, cuide do seu ministério, da sua família, da sua empresa, dos seus negócios. Tome cuidado com pessoas, ideias e distrações. E eu gostaria de trazer 3 lições, 3 coisas importantes para a gente pensar nessa manhã. A primeira delas: a voz que te convence revela quem te influencia. A voz que te convence revela quem te influencia. Está aqui.
Quem é que está influenciando você? Quando a gente olha para o versículo de número 8, ele fala assim: esta persuasão não vem daquele que vos chama. Ou Paulo está dizendo assim, isso não vem de Deus. A gente precisa aprender na vida uma coisa: ouvir a voz de Deus. Jesus diz em João 14: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito. Estamos num mundo onde muitas coisas estão acontecendo. Eu sinto Deus cuidando da igreja, sustentando a igreja, mas Ele deu a você a graça de escolha, decisões, relacionamentos. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Se eu não me cuidar, eu posso também perder. Quando a gente olha para o texto quando fala que os filhos de Israel foram, os cabeças das tribos foram para espiar a terra, e a Bíblia diz que 12 espias estavam ali, mas 10 deles olharam para tudo que a terra dava. Tudo bem, ela é de fato uma terra que emana leite e mel, ela é de fato uma terra que tudo que Deus falou olha o fruto da terra. Mas eles olharam para os gigantes, olharam para as dificuldades, e a voz que eles ouviram, que influenciou a vida deles, foi da circunstância e da dificuldade. Sabe, a gente é tentado a olhar para as dificuldades hoje e deixar com que ela traga a mensagem para o seu coração. Por isso que eu digo, a voz que te convence é aquela que te influencia. Quem você está ouvindo? Para quem você está inclinando os seus ouvidos? Onde você está colocando os seus ouvidos? Josué e Caleb, eles viram tudo que os outros viram, olharam para os gigantes e viram, mas eles ouviram Deus. Olha, o Senhor nos disse que nos dará essa terra, não importa se tem gigantes. Eu disse dias atrás aqui, que no Egito não tem gigante, no deserto não tem gigante, mas na terra prometida tem gigante. Você está entrando numa terra prometida, você está entrando num tempo novo para a sua vida. Tem gigantes, mas tem um Deus maior que qualquer gigante. Você pode vencer. Você não pode parar a sua vida, a sua caminhada, a sua corrida. E se você não tomar cuidado, você pode parar porque você ouviu aquilo que não devia ouvir. Deus quer influenciar a sua vida nesses dias. Isso aqui não é palavra de coach, isso aqui é uma palavra de dizer para você: Deus é maior, Ele pensa melhor. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Andai em todo o caminho que eu te ordeno, para que te vá bem. Eu aqui sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Para ouvir Deus, no meio de toda bagunça, no meio de todas as vozes que existem no mundo. Pare para ouvir Deus, deixa Ele influenciar a sua vida, deixa Ele guiar a sua vida, rapaz. Deus quer falar com você. Deus falou comigo naquele canto hoje. Eu estava preparado, vou fazer uma homenagem para Shirley, mas de repente o Espírito Santo me tomou dentro de mim, começou a falar: Sérgio, ora por pessoas que estão aqui esta manhã. eu estou destravando algo na vida delas. Quem é a voz que está te influenciando hoje? Paulo, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Como eu gosto desse texto. Acho que se eu pudesse, eu citava ele em todas as mensagens. Paulo fala assim: ora, o homem natural não entende as coisas de Deus, do Espírito de Deus, porque não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você não é mais um homem natural.
Mas, pastor, quem é o homem natural? Aquele homem que não nasceu de novo. Você já foi essa pessoa. Não tinha nenhum entendimento. Espera aí, Deus quer te instruir. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. E se eu não me engano é Salmo 32:8. Presta atenção, Deus quer influenciar você. Estou influenciado por Deus. Você vai ver onde é que Deus vai te levar. Talvez nessa manhã Deus está dizendo para você: pare, tape os ouvidos para certas vozes. Aprenda a entender uma coisa: você não é mais esse homem do passado, que vivia segundo a vontade da carne e dos pensamentos, era guiado, conduzido pelas forças malignas. Hoje você tem o Espírito Santo de Deus, que te conduz, que te guia, que te orienta, que tem um caminho, que tem uma solução, tem um jeito melhor. Ele vai te levar às coisas melhores. Como ouvimos quarta-feira uma palavra extraordinária da Maris: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ele guia, Ele conduz, Ele leva. Ele é o teu Pai, Ele é o teu Deus, Ele é o Espírito Santo. E o versículo 15, ele diz assim: porém o homem espiritual julga todas as coisas. A palavra julgar no original grego é apalou, significa ele avalia segundo o âmbito espiritual. Gente, o crente não pode andar de qualquer maneira. Você precisa entender que é uma questão espiritual, que Deus quer guiar, conduzir, direcionar a sua vida para tudo. Ele julga, ele avalia. Porque existem coisas que acontecem na casa, no casamento, na empresa, nos negócios, nas finanças, nos relacionamentos, nos sentimentos, nas emoções. Existem tantas coisas que são espirituais. Nunca desconsidere o fato de quem tem dedo do inimigo ali. Busque um discernimento e ore. Ore, talvez a oração não é oraçãozinha, oração intensa. Como aquela oração que estava acontecendo em Atos capítulo 12, versículo 5. Se alguém puder colocar para mim rapidinho. A Bíblia diz que a igreja orava incessantemente por Pedro. E o que aconteceu? As cadeias se romperam, as portas se abriram, as prisões se romperam por causa da oração. A oração incessante é aquela oração intensa. Tem hora que você tem que entender que a oração tem que ser mais forte. Aquela oração, não sei se a expressão seria mais forte, mas é oração intensa, é aquela oração em busca, é aquela oração de entrega. Não é aquela oraçãozinha, papai do céu, não, é oração, é o clamor, é entender que é uma batalha. Deus vai enviar anjos. Tem 2 soldados prendendo Pedro lá, tem 2 na porta, tem um portão trancado, tem correntes amarrando Pedro. Não impediu Deus de tirá-lo dali, querido. Que Deus desperte a igreja para entender o valor da oração intensa. Quem te influencia é aquele que te convence. Tem gente que estava indo bem, estava tão perto de viver o milagre, aí aparece, e o problema, a questão às vezes é espiritual, é tão assim, é tão sutil. Quando eu vim para cá, só minha esposa e meus filhos sabem quantas coisas nós ouvimos. Eu poderia ouvir eles, mas eu ouvi Deus falar comigo. João 6:20, disse Jesus:
não temas, sou eu. Toda vez que eu enfrento uma situação, eu fecho os meus olhos, eu digo assim, disse Jesus, não temas, sou eu. Quem está te influenciando? Poderia falar muito sobre isso. Paulo fala, o homem espiritual julga, avalia todas as coisas. Segunda coisa que eu quero compartilhar, e essa aqui é forte. Quem pôs esse fermento em sua vida? Você está correndo bem, mas você percebe que Paulo diz, no versículo de número 9, ele fala assim, olha, esse fermento, esse pouco de fermento pode levedar toda uma massa. Sabe que o fermento é um pouquinho que coloca, mas ele vai inchar toda a massa. O fermento é uma palavrinha. Talvez é uma palavrinha que vem de alguém que fala alguma coisa. Vamos ser sinceros, nós somos tendenciosos a ouvir o que não presta. E dar mais vazão àquilo que não presta. Alguém pode fazer 10 elogios para você, mas se fez uma crítica, você dorme pensando, mas eu... Mas você esqueceu dos 10 elogios. Porque aquela palavrinha, com aquele fermentinho, ele vai destruindo a sua vida. Uma vez nós tratamos de um casamento. Depois de 20 anos de casada, a mulher foi falar para o marido, eu estou magoada com você há 20 anos por causa daquela palavra. Gente, eu lidei com isso. Eu falei assim, meu Deus, como pode? 20 anos ela guardou, toda vez que ela olhava para ela, lembrava daquela frase. E o inimigo pegou aquilo e foi jogando. Sabe o que aconteceu com o casamento deles? Viraram 2 amiguinhos. Gente, é hora de conversar. Que brigue, que xingue, e tal, e fala, mas eu fiquei magoada, eu fiquei bravo, aconteça que algum fale, abre o coração, joga para fora esse fermento, e viva o novo de Deus. Esse fermentozinho, coisa pequena que aparentemente não vai fazer nada, vai fazer um grande estrago. Aquele pensamento que te perturba, guarde uma coisa, o apóstolo Paulo fala em Efésios que fala de uma das armas do inimigo, chama-se dardo inflamado. O dardo é algo que se joga, é uma ideia, é uma palavrinha, é um sentimento. Fulano passou e não te cumprimentou, Deus não te ouviu, você não presta, você não vale nada, você não vai ser feliz com ninguém. Aí você começa a alimentar aquela palavrinha, e aquela palavrinha vai tomando forma, a hora que você vê, ela está tomando conta do seu ser. E aí você começa a duvidar de tudo, ser descrente, não crê mais no poder da oração, no jejum, não crê mais no culto, na igreja, no louvor, na adoração, de entregar, não acredita mais em entregar um dízimo, uma oferta, uma primícia. Aí a pessoa fica lá, com aquela sementinha no coração, e aquilo lá vai dominando a vida dela, queridos. Pequenas influências podem parar grandes destinos. Deus gosta de gente que se esforça. Esses dias eu fui pego nessa palavra com o Senhor. Eu senti em paz, gente. Eu senti tão confortado. Pedro, lá no capítulo 5 de Lucas, a Bíblia diz que ele trabalhou a noite toda. E aí o Pedro não pescou nada. Mas uma coisa eu descobri em Pedro. Deus gosta de gente que se esforça. Na primeira hora ele não pegou nada, na segunda hora nada, na terceira hora nada, na quarta hora nada, na quinta hora nada, na sexta hora nada, na sétima hora nada. O cara não desistiu. Sabe, alguma palavrinha, alguma coisa que quer te influenciar, você jogou por terra e disse, eu vou perseverar. Não deu certo, mas perseverou. Ele lutou. Como eu disse que eu estou estudando história, essas coisas, eu gosto. Quem aqui já estudou sobre Thomas Edison? Acho que todo mundo, né? A gente olha para essa lâmpada e fala, obrigado, cara. Mas pega lá no Google, pega a história dele. Quantas vezes ele tentou
criar a lâmpada elétrica. 1000 tentativas. Aí um repórter chegou nele e falou para ele assim: como é que você se sente tendo 1000 tentativas que não deu certo? Se frustrou. Ele falou assim: não, eu descobri 1000 maneiras de como não fazer, até que eu achei a maneira de fazer. E iluminou o mundo inteiro com uma ideia. Sabe o grande problema nosso? É que às vezes você tem uma sementinha, um fermentozinho ruim, e esse fermento ruim, ele vai tomando conta do seu ser. A hora que você descobre, você se torna uma pessoa azeda. Azeda, sem graça, que vai morrer. A pessoa está lá olhando para você no velório assim: ainda bem que foi. Não, você tem que ser alguém que vai fazer falta. Eu quero mudar isso. Eu quero dizer uma coisa para você: que um bom fermento seja sobre a tua vida nessa manhã. O fermento do reino de Deus, o fermento da palavra de Deus, que ele cresça na sua vida. Que você receba assim ideias, direções e palavras que venham mudar a sua vida. Engenheiros, arquitetos estavam estudando e alguém pensou. Eu descobri essa frase linda, diz assim: olha, creia que você pode e encontrará como fazer. Diga comigo: creia que você pode e você vai encontrar como fazer. A gente às vezes precisa entender uma coisa: isso é possível, como fazer? Eu não sei, mas você vai encontrar. A primeira coisa que você precisa fazer na vida é descobrir se é possível isso. Você acha que vir para cá foi fácil? Eu não sabia como, mas quando a gente deu o passo, foi a mesma coisa. Deu o passo, as portas se abriu. Deus deu dor de barriga na dona da imobiliária para não vir aqui no dia que nós estávamos fazendo o negócio. Ela mandou uma mensagem: eu estou com dor de barriga, não posso ir. Porque é Deus. Porque se fosse pela imobiliária, quem que consegue alugar um prédio, pagar 95 mil por mês? E fala assim: mas como é que a gente vai conseguir fiador para tudo isso? Para alugar uma casa de 2 mil, você precisa de um fiador e tanta coisa. Imagina para isso. Aí de repente nós entramos aqui, alugamos isso daqui, o dono fez com a nossa cara, e as coisas aconteceram, e estamos aqui. Então você vai comprar. Agora você entenda bem, você precisa encontrar e dizer uma coisa: é possível, mas como vai fazer? Eu não sei. Deus vai dar a direção. Alguém pensou assim: eu acho que seria importante nós cobrirmos um estádio de futebol. A senhora lá para Dubai, para aquele lado lá da Arábia, lá os estádios cobertos. Você sabe como é que começou aquilo? Os arquitetos pensaram: é possível, mas como? Eu não sei. Vamos almoçar. E quando estava almoçando na mesa, pegaram uma lagosta. Quando o cara pôs a lagosta na frente dele, a arquiteta falou assim: está aqui. Aqui como fazer? Essas camadas da lagosta vai dar certinho para a gente fazer a cobertura do telhado. E você olha para a cobertura do telhado, é como uma lagosta. Gente, é possível, como? Não sei, mas Deus vai dar. Vai almoçar, dá uma olhada naquele peixe. Sei lá, alguma coisa vai acontecer com a tua vida nesses dias. Aleluia! Terceiro e último, estou terminando aqui. Deus te chama para algo maior. Deus te chama para algo maior. A gente está correndo para algo maior. Hebreus 6:9 diz: estamos persuadidos das coisas que são melhores. Nosso maior não é o espaço físico. Isso é bom. Eu que sou um apaixonado por criança, e toda vez que eu vejo alguém brincar ali, um ar-condicionado, as salas todas com as idades específicas, sala sensitiva, de ver os jovens, adolescentes, crianças, agora vai ter a reunião da terceira idade, ver esse espaço maior. Isso aqui é bom, mas mais do que isso, é ver você vivendo algo. Estou correndo e não parou de correr.
Estou correndo e vamos chegando e realizando, conquistando, até chegar no nosso alvo maior, que é a eternidade. Até chegar numa estatura de relacionamento tão real, de ouvir Deus, sentir Deus, a presença dEle, enchendo o nosso ser. Eu quero terminar com um texto de 1 Reis 19, 21. A Bíblia diz que Eliseu estava arando a terra com 12 juntas de bois. E aí a Bíblia diz que passou Elias e olhou para ele e disse assim: me segue. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu tenho algo melhor do que isso para você. Eu tenho duas palavras para você aqui agora, eu vou encerrar. Deus tem algo melhor para ti aqui nessa manhã. A segunda palavra: Deus tem algo melhor para ti aqui nessa manhã, com respeito à sua vida financeira, profissional. Uma porta vai se abrir. A primeira proposta é que existe algo melhor, porque Deus está te chamando para se relacionar com Ele, para correr a corrida com Deus, para viver com Ele. Quando Elias passa e vê o Eliseu lá arando a terra, com 12 juntas de bois, e ele fala: segue-me. A Bíblia diz que o Eliseu disse: deixa eu despedir dos meus pais. E Elias falou: vai. Eliseu foi lá e despediu dos pais, pegou a junta de bois, matou e fez um churrasco, e acabou com tudo, porque ele disse assim: a partir de agora eu vou correr a corrida de seguir esse homem. Há uma nova proposta. Só que é interessante, a Bíblia diz que quando ele começa a seguir Elias, chega um determinado momento e ele fala para Elias assim, Elias pergunta para ele: o que você quer? Ele fala assim: eu quero a porção dobrada do Espírito que está em você. E Elias falou assim para ele: você pediu uma coisa difícil. Eu gosto de gente que tem, como eu disse agora mesmo, gente que é perseverante. Deus gosta de gente que se esforça, luta. Sabe, isso é importante na vida. Seja um guerreiro, alguém que lute, que não desista, que não está ouvindo que vem desanimar você. Não, busca Deus. Eliseu estava diante de um desafio: se você me vir subir, quando Deus me levar, e você pegar o manto, a porção dobrada é sua. O que você acha que Eliseu fez depois que Elias falou essa palavra para ele? Querido, até para ir no banheiro, eu imagino que o Eliseu ficava na cola do Elias. Não, eu fico aqui na porta esperando, vai saber se é agora que vai te levar. Eu imagino, porque se você perceber o texto, ele foi para Betel, foi para Gilgal, foi para alguns lugares. Onde ele foi, Eliseu estava na cola. E quando Elias subiu, ele solta o manto. Havia discípulos de profetas, mas a Bíblia diz que quem pegou o manto foi ele. Por quê? Porque você está correndo uma corrida com uma grande proposta que pode mudar a sua vida. Você não pode perder o foco. Paulo falou para os Gálatas: não perca o foco. Vocês estão correndo uma corrida extraordinária, não perca o foco. Vamos ficar em pé? Eu quero orar com você em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, glória a Deus. Segunda Timóteo 1,6, Paulo fala assim para Timóteo: reavives o dom que há em ti, o qual te foi posto pela imposição de mãos pelo presbitério. Quando fala de reavivar, está falando: cara, volte, reanima, se levante, não pare. Timóteo, quando a gente olha para a história bíblica, a gente vê que ele não tinha um pai como referência, porque fala da sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice, mas ele não tinha um pai. E de repente Paulo olha para ele e fala assim: filho, uma referência ao apóstolo. Sabe, você precisa ter referências na sua vida que vai te levantar, que vai dizer para você: reavives o dom que está em ti. Você não pode desanimar, não pode parar. Busca Deus.
Parece que está difícil, está complicado, mas continue firme, as vitórias estão chegando. Por isso nessa manhã eu quero orar com você, em nome de Jesus, e compreenda uma coisa: Timóteo era uma ameaça para as trevas. Faça alguma coisa, sai desse marasmo, volte para a corrida, busque a Deus, se envolva, faça alguma coisa. Me lembro que uma vez eu não sabia o que fazer, eu peguei e comecei a andar. Vou andar. Anda. Estava sentindo que anda. Começa a andar. Não fica parado. Vai se mover. Tem algum talento parado. Talvez algum dom que está aí. Deus quer desatar nessa manhã. Talvez você tenha o dom de cortar o cabelo. Talvez você tenha um dom, sei lá, de tanta coisa que você pode fazer. Tem gente que tem uma veia empresarial linda. Eu conheço um rapaz que ele faz negócios, mas que é uma coisa bonita. Tudo que vem na mão dele prospera. É gente bom para fazer negócio. Sabe, tem gente com tantos potenciais que o inimigo vem jogando aquela empecilho, aquele impedimento, aquele fermentozinho, aquela vozinha, aquela voz que vem te enganando, vem te dizer. É como um casamento. Vem aquela vozinha, você não é isso não. Você pode ser feliz, você pode ter algo melhor. Valoriza seu casamento. Não desista da sua esposa, não desista do seu marido. Você vai ver que vai lá na frente, vai valer a pena. Talvez você está precisando mudar alguma coisa, algum comportamento. Mas pare de ficar ouvindo vozinha que vai mudar o seu rumo. A hora que você vê, você está lá, meu Deus, eu podia ter ficado lá atrás, eu podia ter parado ali para ouvir. Como eu disse, pessoas, ideias e distrações podem tirar você do foco. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que o Teu Espírito venha se mover sobre nós nessa manhã. E tudo aquilo que está impedindo Teu filho e Tua filha de correr a carreira que nos está proposta, a carreira do Evangelho, a carreira da palavra, a carreira da fé, a carreira de uma questão profissional, tudo aquilo que está impedindo nesta manhã, nós oramos, Pai, para que a Tua voz venha influenciar essa pessoa, no nome de Jesus.